A Noiva do Deus do Mar seria uma releitura da história de Xinxiang. Então, este livro é uma romantasia da coreana em que deuses e humanos começam a interagir entre eles. Olá, meu nome é Débora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o meu primeiro contato com a escrita da autora e confesso que eu amei. Então, é uma leitura bem fluida, os personagens são bem marcantes, quanto os principais quanto os secundários. Então, a autora ela conseguiu desenvolver uma história assim em que a gente começa a se envolver de fato com a história. Então isso daí é muito importante para o leitor e eu simplesmente amei tudo, amei a trama que ela fez, amei o plot que teve, amei a escrita, como eu já falei. Então para mim foi uma leitura 5 estrelas favoritado desse ano. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar para os seus amigos, todo mundo que gosta de leitura. E se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, vocês podem usar o meu link, que me ajuda bastante. Então, vamos lá para o livro. Então, esse livro, como eu falei, é uma romantasia e nele a gente encontra, né? A gente começa a vivenciar a vida da Mina, que é a nossa protagonista, e que ela se vê num impasse em que ela decide se sacrificar para ser a nova noiva do Deus do Mar. E isso ocorre porque o povo dela acredita que as tempestades que acontecem ali perto onde ela mora, a falta de pesca, a falta de alimentos, isso se dá por conta de uma maldição que aconteceu gerações antes. Então, por conta disso, eles decidem todo ano, se eu não me engano, sacrificar uma menina bela, bonita e que ela tem alguns aspectos, assim, ela sabe cantar, ela sabe dançar, ela sabe fazer alguma coisa diferente, para sacrificar elas para serem a nova noiva do Deus do Mar. E aqui na história, conforme a gente vai lendo, a gente percebe também que existem outros deuses. Porém, o povo dela e os povos que ficam ali perto da aldeia dela acreditam que eles foram simplesmente abandonados por todos os deuses. E eles sacrificam essas meninas para que elas possam quebrar a maldição. Porque existe uma lenda que apenas a noiva do Deus do Mar consegue retornar, fazer com que o Deus do Mar, né, retorne e para que ele seja de novo o protetor daquelas aldeias ali perto. E muito dessas meninas que são sacrificadas, né, que eles escolhem para ser sacrificadas, elas estão ali, por exemplo, desde criança, elas já sabem que elas vão ser sacrificadas quando chegam, acho que mais ou menos 18 anos, se eu não me engano. Então elas sabem que elas serão sacrificadas e elas aceitam isso, porque conforme eles escolhem essa menina, a família dela, ela tem prosperidade, né? Então eles acreditam que vão ter prosperidade, a família vai ser segura pela aldeia, então elas aceitam a ser a noiva do Deus do Mar. Só que todos esses anos em que uma noiva do Deus do Mar é sacrificada no mar, né? Elas nunca retornam e eles nunca veem uma melhora nas tempestades. Então a Mina, ela decide se sacrificar não apenas para trazer prosperidade para a família dela, mas ela resolve fazer esse gesto de amor porque era a cunhada dela que ia ser sacrificada. Então ela preferiu se sacrificar no lugar da cunhada para que o irmão mais velho dela pudesse criar uma vida com ela. Então ela resolve fazer esse sacrifício de amor por eles. Então, quando isso acontece, a Mina se vê num mundo totalmente diferente, que é o reino dos espíritos. E lá ela acaba entrando num castelo e dá de cara com o Deus do Mar. Porém, ela percebe que existe um fio no dedo mindinho dela que liga ela ao Deus. E ali ela descobre também que existe o Xin, que ele é o protetor do Deus do Mar, né? Ele e os companheiros, eles cortam esse fio deles. E isso tudo acontece quando ele corta o fio, ela percebe que ela não consegue mais falar. Porque ela acredita que a única coisa, a forma mais bela, que ela não se acha muito bonita, né? É ela cantar. Então ela acha que a voz dela é muito bonita, que ela poderia ser uma cantora, vamos dizer assim. Então quando corta esse fio,
ela acaba perdendo a voz dela. Então é aí que começa tudo, aí começa a história de fato, né? Então ela vai atrás do Shin para tentar recuperar a voz dela, para entender o que está acontecendo com o Deus do Mar, por que ele fica ali sentado no trono, sem fazer absolutamente nada. Os deuses abandonaram eles. Então aqui a gente vê muitas lutas, romances, aventuras. Então é um livro que te prende do início ao fim. Então comente aqui se você já leu esse livro, o que você achou dele, se você gostou da história, se você gostou da trama. Comenta aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Então aqui vai a minha opinião sobre o livro em si, né? Porque tem muita coisa aqui que eu não posso falar, porque senão vai perder totalmente a graça de você ler. Mas é um livro que, como eu já falei, eu simplesmente amei. Foi 5 estrelas, eu favoritei e recomendo muito que você leia para você saber um pouco mais dessa história brilhante que a coreana fez. Eu não vou nem citar o nome dela aqui para não errar. Então aqui, como eu já até comentei um pouco antes, o plot, eu não esperava nada disso, então me surpreendeu muito e foi um plot que eu sinceramente amei, adorei. A escrita da autora, ela te envolve de tal forma que desde o começo ao fim que você não quer parar de ler, você quer terminar aquela história rápido e logo para saber o que acontece. Então ela conseguiu te cativar, você percebe a emoção dos personagens, então você se emociona junto com eles. A história, a trama, do jeito que ela desenvolveu todos os personagens, sabe? Eu achei isso muito importante porque ela falou um pouquinho dos personagens e você vê que eles vão crescendo, principalmente a Mina, que é a principal, né? Ela vai crescendo desde o começo do livro até o final, então você vê essa melhora, esse crescimento dos personagens que a gente acha muito bom e a gente percebe esse crescimento deles e a gente vai acompanhando eles. Então tem uma parte aqui que você se emociona muito do jeito que ela trata, do jeito que é tratada, a gente se emociona junto com a Mina e você fica assim. Tem uma parte que eu já imaginava o que seria, mas quando ela fala, é perfeito, gente. Então aqui você se conecta com todos os personagens, se conecta com o mundo, se conecta com tudo. A gente entende o que a escrita dela quer trazer. Então eu achei esse livro sensacional, por conta de todos esses aspectos, por conta do desenvolvimento da história, da trama que ela trouxe. Então vale muito a pena você dar uma chance para este livro. Então, como eu já falei um pouquinho sobre o livro, já falei um pouquinho da minha opinião, da minha experiência lendo ele, eu trouxe para cá algumas histórias para a gente ficar sabendo, e essas histórias eu vou ler aqui, tá? Que falando um pouquinho sobre o fio vermelho, que eu acho que você já deve ter visto em alguma história, em algum livro, em algum filme, em algum anime até mesmo, que o fio vermelho nada mais é do que um fio como se fosse de alma gêmea, né? Então ela retrata é uma lenda? Não sei. Retrata tipo essa lenda para a história dela. Essa lenda se chama Akaito, não sei se pronuncia assim de fato. E ela é muito utilizada não só no Japão, mas na China também, em que esse fio vermelho, ele é invisível, que liga as duas almas gêmeas pelo dedo mindinho. E isso é independente do tempo, da distância da pessoa. Então isso quer dizer que essas duas pessoas são almas gêmeas e que mais tarde elas vão ter uma história juntas. E eu trouxe também uma curiosidade, que é que o dedo mindinho representa, pelo menos na parte do Japão, né? Não sei se é verdade, ele representa o coração. Então nele está conectada uma artéria ulnar que liga ao órgão, ou seja, o dedo mindinho é uma extensão do coração e é por isso que o fio vermelho é preso nele. É como se fosse dois corações ligados, sendo um só. Bonito, né? Fala sério. E o outro que eu tenho aqui é falando sobre essa lenda da mitologia da Shincheong, também não sei se pronuncia assim. E essa lenda, na verdade, é um conto coreano que é muito famoso lá na Coreia, né? Em que é uma jovem que se chama Shincheong e que ela mora com um pai cego.
Então, quando isso acontece, ela faz de tudo que o pai dela volte a enxergar. Então, por conta disso, eles passam muitas necessidades, né? Porque ela não consegue deixar o pai totalmente sozinho. Aqui, ela acaba se sacrificando. A história é um pouquinho longa, então, resumindo tudo, né? Ela acaba se sacrificando, pulando no mar para que o pai dela pudesse ver novamente. Então, o Deus do mar, ele fica impressionado com a beleza dela, com a bondade dela e pede para casar com ela. Ela aceita se casar com ele, mas fala que ela só aceita se casar com ele se ele conseguir trazer a visão pai dela. Então, isso acontece, todo mundo fica feliz, o pai dela volta a enxergar de novo e ela acaba casando com ele e ficam felizes. Vocês podem procurar a história é um pouquinho longa para eu falar aqui, mas eu achei muito interessante do jeito que ela retrata essa história no livro dela, né? Então fica aí uma história para vocês conferirem aí na internet. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a minha resenha da Noiva do Deus do Mar. Eu gostei muito do livro. Eu indico para todo mundo ler. Então, é isso aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. Grandes beijos e até a próxima. Tchau!